Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do HarmonizaCast, o podcast pensado e desenvolvido para os profissionais da área da harmonização facial e corporal. E para a gente iniciar esse primeiro episódio, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Anamélia Lipreri, eu sou biomédica de formação há 15 anos já, sou mestre em biotecnologia, cursei doutorado durante 4 anos e há 10 anos trabalho oficialmente apenas com harmonização facial e corporal. Hoje, meu foco maior é na harmonização facial, mas dentro da minha clínica eu tenho vários profissionais que atuam com todos os procedimentos minimamente invasivos e também com tecnologias, voltado até mesmo para emagrecimento, para redução de gordura, para celulite, secagem de microvasos e eu então ficando mais na parte dos tratamentos faciais. O nosso objetivo aqui no HarmonizaCast é trazer para vocês conhecimentos que vão muito além da técnica, por isso o nosso slogan, HarmonizaCast além da técnica. Aqui nós iremos falar sobre os mais variados assuntos voltados ao empreendedorismo, a vendas, a captação de pacientes, a fidelização, ao processo de encantamento dos nossos pacientes e, claro, também falando sobre o processo de harmonização, né? As técnicas que mais funcionam. Em alguns episódios estarei somente eu, em alguns episódios estarei eu com alguns convidados. Em todos eles, o objetivo é aumentar o conhecimento de vocês, a expertise de vocês, para que vocês se tornem profissionais cada vez mais valiosos nesse mercado que ainda tem muito para crescer e para se desenvolver. Vocês sabem que na nossa faculdade, de qualquer um dos cursos da área da saúde, e também na área da estética, a gente não aprende como ser um empreendedor. E na nossa área, a menos que você queira ficar como empregado de alguma empresa, você precisa desenvolver o seu lado empreendedor para crescer e alcançar resultados cada vez mais expressivos na sua carreira. E talvez você pode pensar, mas eu não tenho nada de ver empreendedora, eu não nasci numa família de empreendedores, eu não tenho nenhum conhecimento, eu sei realmente a fazer o procedimento e eu não entendo absolutamente nada. Então, deixa eu contar um pouquinho sobre a minha história, que talvez faça você se conectar e entender que a gente pode sim desenvolver essa veia, né? Essa veia do empreendedorismo dentro da nossa área de atuação. Hoje eu moro na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade grande, né, a segunda maior aqui do nosso estado, mas eu nasci e cresci até os 17 anos em Planalto, que é uma cidade bem pequenininha no interior do estado do Rio Grande do Sul. Lá em Planalto, os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, são funcionários públicos. Meu pai já é aposentado, a minha mãe ainda atua na escola, né, então ela é professora de matemática aqui do município de Caxias do Sul. E o meu pai sempre trabalhou na Corsã de tratamento de água do estado. Então, eu não cresci numa família de empreendedores, eu não tinha a veia, digamos assim, do empreendedorismo. Embora, desde pequena, eu brincava de ter lojas. Eu dizia que eu iria ter uma loja quando eu ficasse maior. Então, eu juntava calçados velhos, calçados que as pessoas não usavam mais, ali na minha rua, montava na frente da minha casa a lojinha e diz a minha mãe que eu vendia, né? Então, eu tinha essa vontade de ter um negócio próprio. Quando eu comecei a chegar ali perto dos 15 anos, que a gente precisa se questionar para qual área, né, a gente vai seguir, e como Planalto era uma cidade muito pequena, a gente sabia que ia ter que sair de lá para estudar, né? Então, ou ir para Chapecó, que era a cidade mais próxima, ou sair mais para longe, né, para Porto Alegre, ou para alguma outra cidade maior, Florianópolis, para estudar. Então, eu comecei a pensar o que seria a área que eu iria seguir a partir dali. E eu gostava muito tanto da área biológica, então eu comecei a falar lá com 15 anos, 14, 15 anos para minha mãe que eu estava pensando em fazer biologia, e ela dizia, mas biólogo não tem campo, né? Além da escola, teria que ou ir embora, ir lá para o Mato Grosso, por exemplo, para Bonito, para esses lugares onde tem pesquisa mais direcionada de campo, né, na área da biologia. E eu também gostava muito de escrever, ainda gosto. Então, eu sempre gostei de escrever textões, escrever mensagens para as minhas amigas, escrever poesias, participava de campeonatos de poesia e tenho medalhas de primeiro lugar em campeonatos. Então, eu sempre gostei muito de escrever e eu estava entre jornalismo e a área biológica. Até que um dia, pesquisando no computador,
no nosso escritório sobre os cursos, né, que tinham disponíveis nas faculdades, eu vi lá, escrito na Universidade Estadual de Londrina, o curso de biomedicina. E eu lembro como se fosse hoje eu chamando a minha mãe estava no quarto, e eu disse: mãe, o que faz a biomedicina? E a minha mãe falou assim: a biomedicina é o curso que trabalha com células-tronco, com desenvolvimento de pesquisas, né? É como se fosse a profissão do futuro nessa área da medicina, né? Das novas descobertas da medicina. E aí eu falei assim: é isso que eu quero. Eu quero fazer biomedicina. Até então, o sonho era ir para a área da pesquisa, porque eu me vislumbrei com essa questão, eu gostava muito, né, de saber, de estar por dentro sobre os novos avanços tecnológicos. E eu decidi ali, então, com 14 para 15 anos, que eu seria biomédica. E eu segui todo o meu trajeto, né, toda a minha trajetória voltada para a área da pesquisa. Então, desde o início da faculdade, fazia iniciação científica, ia para Porto Alegre, eu morava em Novo Hamburgo, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre, e eu ia praticamente todos os dias para Porto Alegre para fazer esse estágio de iniciação científica. Fiz o estágio, fiz o processo para o mestrado, porém, no último ano da graduação, eu engravidei do meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos, o Pietro, e eu engravidei dele. E eu tive que optar entre fazer o mestrado na Universidade Federal, que era um grande sonho meu, e deixar o meu filho com a minha mãe aqui em Caxias durante a semana, ou vir para Caxias fazer o mestrado e ficar com ele. Foi isso que eu optei. Então, eu não consegui aceitar a ideia de deixar meu filho, né, dia de semana e vê-lo apenas nos finais de semana. E eu decidi, então, vir para cá e ficar com ele e fazer o meu mestrado aqui. E foi uma grande escolha, né? Porque hoje toda a minha trajetória, ela se fez aqui na região, né, da Serra Gaúcha. Eu sou muito grata a tudo que essa região me proporcionou, as pessoas que eu conheci e tudo que eu me desenvolvi aqui, principalmente com relação à clínica. Então, eu tenho a clínica há 10 anos, embora eu tenha ido para o mestrado, doutorado antes disso. Eu segui o meu sonho da pesquisa, né? Vim para Caxias, fiz o mestrado, que foi uma época extraordinária da minha vida, que eu devo muito meu crescimento intelectual ao mestrado, né? O gosto, a vontade de estudar, de me desenvolver cada vez mais, saber que a gente tem bases sólidas para construir o nosso desenvolvimento. Então, o mestrado foi um momento extraordinário da minha vida. Porém, quando eu fui para o doutorado, eu já emendei uma coisa com a outra, eu comecei a perceber que o estilo de vida que a pesquisa iria me gerar não era exatamente o que eu queria. Porque eu sou uma pessoa livre, eu gosto de liberdade. Em todas as situações, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, eu não gosto de me sentir presa. E ali eu percebi que, embora a pesquisa seja sensacional, não era o que eu realmente gostaria de seguir como estilo de vida. Né? Então, eu ainda amo muito a pesquisa, mas naquele momento eu percebi que não era esse o caminho que eu iria trilhar para o resto da minha vida. E eu decidi, então, a partir da observação de alguns colegas na área, conquistando coisas legais, viajando, que já estavam na área da estética, eu quis tentar. Não que fosse uma vontade minha desde o início, por isso que eu sempre falo que a gente tem que começar e depois a gente vai percebendo aquilo que faz sentido ou não pra gente, né? E eu percebi, então, que eu decidi que eu gostaria de tentar seguir na área da estética. Então, no segundo ano do doutorado, eu comecei a fazer a minha pós-graduação em estética, juntamente, né? Então, concomitantemente ao doutorado. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, até finalizar essa pós-graduação para poder ter a habilitação e iniciar os atendimentos na área da estética. Conseguindo a minha habilitação, eu fui procurar um lugar para atender.
eu não abri minha clínica de início, até porque eu não tinha recursos para isso. Então, eu fiz parceria e fica aí uma dica, né, para quem está começando. É muito válido, sim, a gente fazer parceria no início, ver alguma clínica que não realize os procedimentos que você está, né, querendo oferecer. Na época, eu me senti segura para atuar com depilação a laser e criolipólise. E foi isso que fez eu iniciar a minha carreira. Eu fiz parceria com uma clínica, na época, de uma fisioterapeuta. E eu ia atender nos finais de semana, feriados, após o meu expediente na universidade. Como eu era bolsista de doutorado, eu precisava cumprir 40 horas, então eu atendia depois do horário comercial, sábados, domingos e feriados. E durante 8 meses, então, eu me desenvolvi ali os primeiros passos na área da estética. Juntei uma graninha para, no final daquele ano de 2015, eu montar a minha própria clínica, que é onde eu tenho até esse momento. Mas um fato bem interessante, que eu sempre gosto de falar, é sobre o meu primeiro atendimento. Eu lembro como se fosse hoje, de eu sentada na cadeira e recebi a minha primeira paciente. Vocês pensem que eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu nunca tinha atendido ninguém em nenhum momento, né? Eu sempre fui lá no escritório fechado, fazendo a minha dissertação, fazendo os meus estudos, ou dentro de um laboratório, fazendo os meus experimentos. Eu nunca tinha tido aquele contato inicial, né, com um paciente, com um cliente, e eu me vi naquela situação, né, tendo uma possibilidade de resolver uma dor de alguém, né, algum problema que alguém iria me trazer ali. E naquele momento foi sobre uma avaliação para redução de gordura localizada. Na época, a gente fazia locação de equipamento, né? Então, eu tinha um dia no mês onde eu locava a máquina e eu precisava ter X pacientes para fechar aquele dia de atendimentos. Então, foi para realização de criolipólise essa primeira consulta. E naquele momento, quando finalizou, claro, né, que eu fui com muito medo, com muita insegurança, porque era algo totalmente novo para mim, né? Não era algo que eu me sentia confortável. E até depois, num segundo momento, eu quero conversar com vocês sobre isso, né? Sobre a questão de encontrar o propósito e sobre algumas coisas que a gente tem que superar para chegar nos nossos objetivos. E isso foi uma dessas situações. E quando terminou aquele atendimento, eu olhei para aquela situação de fora e eu disse, é isso que eu quero fazer. É para isso que eu nasci, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser uma ferramenta para ajudar as pessoas que chegam aqui querendo melhorar algo nelas, querendo alguma solução, e eu tenho a solução, eu posso ajudar elas de alguma forma. E ali eu realmente me encontrei naquela primeira consulta na minha nova profissão e na profissão que eu decidi seguir. Mas, claro, né, que a veia acadêmica, ela não foi embora, né? Eu sempre gostei muito de ensinar, eu sempre fui elogiada pela minha forma de ensinar, porque lá na época do mestrado e doutorado, a gente precisava fazer estágio e docência, né? A gente tinha que dar aulas, a gente tinha que orientar os alunos de iniciação científica, e eu sempre gostei muito disso. E sempre senti, né, tanto pelo feedback dos outros quanto eu mesma, assim, de ver os resultados daquilo que eu ensinava, que eu tinha jeito para isso, né? Então, quando eu fui para a área da estética, e eu era uma das poucas profissionais que tinham essa formação acadêmica, né, vindo do mestrado e do doutorado, eu decidi, por incentivo, inicialmente, das minhas estagiárias, que na época eu já dava estágio, para quem já ia sair formado na faculdade na área da estética, eu decidi, então, começar os meus cursos. Então, desde 2017, eu já ministro cursos livres na área da estética. Ministrei algumas aulas em pós-graduações aqui no estado e também fora, na região do Nordeste. Passei em processo seletivo para ministrar aulas fixas em faculdade também, mas eu
eu não quis assumir, justamente por me sentir um pouco presa, né, na questão dos dias e horários, e eu realmente queria desde o início a questão da liberdade. Em 2022, eu montei uma plataforma online junto com uma colega minha e a gente ficou nesse projeto durante 2 anos. No ano passado, eu decidi sair desse projeto e começar, então, as mentorias, por acreditar que é esse o caminho para desenvolver os profissionais. Hoje, o que eu percebo é que os profissionais eles ficam cheios de conhecimentos e mais do que isso, ficam cheios de pontas soltas. Eles não conseguem unir o conhecimento em uma metodologia, isso não só metodologia para os tratamentos, mas uma metodologia de construção de clínica, construção de carreira que faça eles alavancarem. Então, eles ficam presos, às vezes, em milhões de cursos, em milhões de técnicas, achando que é isso, né? Aprendendo cada vez mais sobre técnicas. Não que a técnica não seja importante, a técnica é extremamente importante. Só que esses profissionais eles ficam cheios, como eu falei, dessas pontas soltas e não conseguem unir em uma metodologia aplicável. Então, eu comecei a ministrar essas mentorias e hoje eu percebo que é realmente esse o caminho, porque a gente acompanha o aluno, né, desde o momento antes deles iniciarem os atendimentos, ou mesmo quem já está atendendo e tem algumas dificuldades, né, como um planejamento full face, um planejamento para dar um resultado melhor para o paciente com técnica segura e técnica replicável, né, porque às vezes a gente aprende coisas mirabolantes e depois não consegue aplicar, mas também nossa mentoria ela foca muito na questão de captação, de venda, de treinamento, de persuasão, porque tudo isso sim também é muito importante. Fidelização do paciente, organização de processos, organização de CRM, são ferramentas que a gente precisa realmente aprender e existem, mesmo dentro desses processos, existem uma infinidade de possibilidades. Então, a gente compila tudo isso em uma forma simples, didática, fácil de aplicar dentro das nossas mentorias hoje. Então, hoje a gente vê muito forte esse movimento empresarial em todos os ramos, né? E não é diferente dentro do nosso ramo aqui da saúde estética. Aí você pode me perguntar, mas Ana, tu não acha que o nosso mercado já está saturado, já tem gente demais? E eu vou falar para vocês que não. Tá? Na verdade, ao contrário, o nosso mercado ele está crescendo cada vez mais, porém, o que vem acontecendo é que o mercado, os nossos pacientes, os nossos clientes, eles estão selecionando quem é bom de quem não é, ou quem mostra o seu trabalho da forma correta de quem não consegue mostrar. Então, esse movimento, né, do empreendedorismo, ele é extremamente importante. Eu mesmo já estando há 10 anos na área, eu vejo uma necessidade muito grande de eu estar me desenvolvendo como empreendedora, tanto que eu também hoje tenho mentores que me auxiliam nessa trajetória, e isso é extremamente importante, o meio onde a gente está inserido, para nos alavancar cada vez mais. Então, voltando a falar se o nosso mercado está saturado ou não, ainda tem uma procura muito crescente dos pacientes. Quando eu comecei a trabalhar com isso lá em 2015, ainda tinham poucos profissionais atuando e poucas pessoas procurando. Hoje, apesar de ter muitos profissionais atuando, ainda está crescendo muito o número de pessoas procurando. Então, está muito mais democrático, está acessível a todos, né? O que antigamente não acontecia. Então, sim, vocês precisam se desenvolver cada vez mais, saber mostrar o trabalho, saber fazer o trabalho em primeiro lugar, né? Entregar resultados, serem profissionais cada vez mais qualificados e também saber mostrar esses resultados, saber mostrar quem vocês são, identificar quem vocês são, e a gente vai trazer aqui no podcast, além dessas questões técnicas, também pessoas que vão ensinar você sobre posicionamento, sobre vendas. Então, nesse contexto, o objetivo principal do nosso Harmoniza Cast é trazer para vocês conhecimento, trazer para vocês pessoas que vão
me ajudar, ajudar vocês, né? Porque quando a gente é host de um podcast, a gente também aprende muito com os nossos convidados e convidar vocês para participarem junto comigo na construção desse novo projeto. Então, vocês podem interagir comigo aqui nos comentários, vocês podem me seguir, vocês devem me seguir lá no @doutoranameli, vou deixar aqui na descrição para vocês. E lá vocês também podem me chamar no direct, podem escrever aqui nos comentários para falar sobre sugestões de quem vocês acham que deve estar aqui com a gente no nosso HarmonizaCast, de assuntos que vocês achem relevantes para a gente trazer aqui para vocês. Aquilo que não for da minha expertise, eu vou trazer experts. Então, eu quero muito convidar vocês para fazerem parte e não somente para assistirem esse nosso podcast. E claro, não vou terminar esse podcast sem pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações sobre os novos episódios, sobre os novos vídeos aqui do canal. E para finalizar, então, vou pedir que vocês comentem aqui nesse vídeo o lugar que vocês moram, em que página da carreira de vocês estão, para que eu possa conhecer um pouquinho melhor e encaminhem esse episódio e os outros episódios do nosso HarmonizaCast para as pessoas que vocês também queiram que se desenvolvam junto com vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo HarmonizaCast.